convite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele não esquece, amado, de nenhum de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, Ele é lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, amados, mediante este culto, o culto das primícias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, amado, que diante, amado, dessa semana, vários pregadores veio aqui e ministraram a respeito, eu creio, falou alguma coisa relacionada à primícia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu quero relacionar primícias, louvado seja Deus, como coisa, irmãos, principal da sua vida, como coisa primeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor, Ele traz uma revelação da sua palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em que, amados? Em que nós, amados, devemos, louvado seja Deus, colocar em primeiro, em destaque, louvado seja o nome do Senhor, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. A casa do Senhor. Aquilo a qual o Senhor, amado, determinou e nos chamou para esta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amados, e o Senhor, irmãos, propôs esta palavra no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero vos dizer nessa noite que Deus, irmãos, Ele é fiel e Ele vai falar conosco. Creia, porque Ele é lindo, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Amados, diz o texto bíblico, louvado seja o nome do Senhor, que relatos bíblicos históricos, louvado seja Deus, fala a respeito do povo de Israel. Um povo ao qual, irmãos, o Senhor, louvado seja Deus, tinha, irmãos, o Senhor mesmo se apresentava, falava no meio da congregação, louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, irmãos, chegou uma época, louvado seja Deus, que o povo queria um rei, louvado seja o nome do Senhor. O povo queria agora a época da monarquia, louvado seja Deus. E aconteceu que Deus permitira o primeiro rei assim em Israel, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão, louvado seja o nome do Senhor. E diz, irmãos, que depois que sucederam esses reis, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, amado, agora começou a falar fortemente ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava andando errantes diante do caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor, irmãos, Ele ia permitir, louvado seja Deus, que o povo fosse levado cativo, fosse preso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fosse levado para o exílio. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que aquele exílio, amado, não seria eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio falando, usando os profetas, louvado seja Deus, mas o povo não queria dar ouvido à voz do Senhor. E aconteceu que Deus, irmãos, permitiu com que o povo fosse parar na Babilônia, com que o povo começasse na Babilônia, ali, irmãos, passar privações, passar necessidades, ou seja, até mesmo espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz, irmão, diante de uma profecia, louvado seja Deus, que Deus usaria um homem a qual tiraria aquele povo e permitiria que o povo novamente voltasse, regressasse à sua terra natal. Louvado seja o nome do Senhor. E diz ali, meus irmãos, que Deus usa agora essa expressão, assino o meu ungido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, e Ele assim permitira, louvado seja Deus, em 539 a.C., louvado seja o nome do Senhor, que parte daqueles exilados, louvado seja Deus, voltassem à sua terra natal, voltassem a Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 539 a.C., começam a voltar os primeiros cativos, os primeiros exilados para a sua terra natal. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, começaram a voltar, louvado seja o nome do Senhor, e diz agora, irmãos, Ageu, profeta, louvado seja o nome do Senhor, era um homem amado, a qual concentrado, a qual tinha base, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor conclamou, louvado seja o nome do Senhor. E agora, amado, aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, já se tinha passado
do Senhor, em 520, ou seja, já tinha passado 19 anos, louvado seja o nome do Senhor, e agora, irmãos, Ageu traz uma profunda revelação de Deus para aquele povo que estava ali em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, louvado seja o nome do Senhor, você vai navegar comigo nesta noite através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que Ageu, ele, amado, trouxe uma revelação bombástica para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa profecia escrita, você vê esses 12 capítulos aí no livro de Ageu. Louvado seja o nome do Senhor. Eles passaram, irmãos, 3 meses e 24 dias para serem escritos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor falava um dia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falava outra data, louvado seja Deus, a qual eu vou dizer a vocês aqui. Diz a Bíblia, irmãos, que no segundo ano do regário, no mês sexto, no primeiro dia do mês, esse mês sexto, irmão, de acordo com o calendário judaico, louvado seja o nome do Senhor, era considerado o mês de agosto, louvado seja o nome do Senhor, e como era o primeiro, era considerado o dia 29 de agosto, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor traz uma revelação para aquele povo, dizendo assim fala o Senhor dos exércitos a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Passaram-se, amado, 19 anos. Aquele povo, amado, entrou dentro de Jerusalém e começou a construir suas lindas casas aplanadas, como diz a palavra. Que é isso, rapaz? Aplanadas. São casas que estavam ali com aquelas fachadas bonitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Casas, amados, vou trazer para a linguagem de hoje, louvado seja Deus, luxuosas, casas que faziam destaque, louvado seja o nome do Senhor, e eles diziam: ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor, louvado seja Deus. Mas assim passaram, amado, 19 anos, e eles diziam no seu coração: mas ainda não é o tempo. E o Senhor dizia: mas é o tempo de vós estucardes as vossas casas, é o tempo de vós fazerdes das vossas casas belas mansões, louvado seja o nome do Senhor. É o tempo de vós fazer das vossas casas bem belas, bonitas, mas a minha casa não é o tempo de ser edificada. É assim que vocês dizem. E Ageu, irmãos, recebe a revelação de Deus e começa a transmitir para aquele povo, dizendo, exortando aquele povo, louvado seja Deus, para que aquele povo, amado, começasse a voltar, começasse a se lembrar. Ele disse: aplicai o vosso coração, lembrai do vosso passado, louvado seja Deus. Por quê? Porque aquele povo lembrava dele e esquecia da obra do Senhor. Porque aquele povo lembrava das suas casas e esquecia da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegou o tempo, amado, de Deus querer a adoração dentro da sua casa. Oh, aleluia! Louvado seja o nome. Oh, glória! Oh, aleluia! Irmãos, Deus deu uma ordem para reconstruir o templo, para que o templo fosse retomado, mas o povo não queria. O povo queria os seus próprios deleites.